Boa tarde, boa noite, bom dia, família. Que alegria! Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Que alegria podermos ter um cadinho de minuto de prosa, de conversa amorosa. E com um tema tão importante, um tema tão relevante para as nossas vidas. Simplicidade que salva. Olha, a gente precisa aprender a ser simples. Eu falo por mim, viu, família? Meu Deus do céu. Como eu preciso aprender a ser simples. Como eu complico as coisas na vida. E essa vai ser a nossa conversa. O que fazer para tentar ser um cadinho mais simples? Mas antes da gente começar essa nossa conversa, vou pedir para que o meu irmão está aqui com a gente, sempre, Yuri Carraro. Cumprimente vocês também, por favor. Família, que alegria, mais um programa estarmos juntos aqui, nosso bate-papo, eu com meu querido irmão e vocês aí, onde vocês estiverem. E meu irmão falou que é só com ele, né? Simplicidade tá difícil, viu, irmão? Olha, esse assunto aí é um dos assuntos mais difíceis nossos tempos atuais, né? Eu também não consigo ter tanta simplicidade, complexo demais as coisas, gasto muita energia, muito tempo em várias coisas na vida que não precisava ter tanto gasto de energia e complexidade. Mas esse tema não veio à toa, né? Não veio. A gente veio aqui abordar sobre ele para também a gente aprender aqui, refletir um pouquinho sobre isso, e vocês também, em casa de vocês, também refletirem isso, também botarem nos comentários aí também situações que são complicadas para vocês. Mas vamos lá, irmão. Vamos para esse episódio aí de simplicidade. Vamos aqui, ó. Esse é um tema tão importante, amigo, tão importante, porque quando a gente pensa em ser simples, eu acredito que a base da simplicidade perpassa, uma delas, né, um dos detalhes dela, perpassa nós conhecermos o que realmente é necessário para a gente, né? Se a gente soubesse de coração e entendesse com a nossa mente, com o nosso discernimento, com a nossa capacidade cognitiva verdadeira, o que a gente realmente precisa na vida, o que realmente é necessário para a gente, eu acredito que isso seria uma base para, pelo menos, resolver 70% das coisas complexas que a gente faz. Tipo, diminuir as coisas em muito e ser muito mais simples, muito mais objetivo, porque a gente sempre vai estar ali sabendo o que realmente é necessário. E essa ideia de aprender o que é necessário é um dos pilares do conceito de felicidade que os espíritos trazem para aqueles que estão na Terra. Então, qual é a felicidade que a gente pode ter na Terra? Paz no coração. Como é que eu posso definir essa paz no coração? Tem lá, que tipo de felicidade o homem pode ter na Terra? Aprender a viver com o necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Os 3 pilares da felicidade, da paz no coração. Aprender a ter e a viver é o que é necessário, que exatamente vincula com simplicidade. Então é um tema tão grande, tão importante pra gente, tão necessário. E quando os espíritos falam que essa felicidade que a gente pode ter na Terra, significa que é o que a gente está buscando. Então, que é o que a gente não tem, porque se eu estou buscando, eu não tenho. Então eu não tenho. Então, cara, quando eu olho isso, eu falo, cara, eu não tenho simplicidade. Eu não sei ser simples. Várias coisas que eu podia fazer com 2 passos, eu faço com 70 passos. Eu podia mover o braço 2 vezes, eu movo meu corpo inteiro 20 vezes até chegar na mesma coisa. E aí, quanto gasto energético, quantas coisas a gente não faz na vida que a gente acaba perdendo a mão, perdendo a linha, e quando a gente se vê, a gente não sabe nem para que está fazendo. Dentro desse tema, dentro dessa ideia, e aí eu vou mandar a pergunta pro meu irmão. Ixi. Não, mas lá bem crenca. Não. Com esse assunto, então, eita. Meu irmão, para você, o que mais te impede na vida de conquistar essa tal simplicidade? Eu mesmo, né? Olha, assim, eu já falei em outros episódios aqui que eu já me diagnostiquei com perfeccionismo, né? E tenho tratado muito sobre isso na minha vida, mas ainda ela é forte, né? E esse perfeccionismo, né, me traz complexidades, não traz essa simplicidade nas coisas, eu acabo me envolvendo demais em várias situações e também pensando muito, assim, sobre, tipo, querendo que aquilo seja o ideal, o melhor possível, né? E aí a gente gasta horas, dias em coisas que, tipo, podia ser resolvido em pouca coisa, assim, e saía do outro lado, tudo certo, assim, sabe? Na vida. Um exemplo besta, assim, um exemplo bem pequeno. Por exemplo, vou comprar um sofá para minha casa. Meu amigo, vamos lá, vamos comprar um sofá. Que sofá que eu quero? Eu vou ver qual o tamanho que é o dele, qual é o tecido dele, né? A cor que vai qual a ficar cor, melhor. qual a marca, qual a cor.
Aí quando você vai ver, isso é um exemplo pequeno. Isso tem várias coisas na nossa vida que representam isso, família. E quando você vai ver, você gastando, tipo assim, dias, né, horas, Filosofando já sobre o sofá. sobre Vai ser a aquilo, utilidade do suprindo. sofá. Aí quando você vai ver depois, né, você vai compra aquilo, por exemplo, uma coisa material, pequena. Pequeno, viu? E aí quando você vai ver, tipo assim, beleza, tá lá o sofá. Olha lá. Aí você- Ih, Aí, às vezes, aí quando você vai pensar assim, muitas vezes assim, se fosse outro sofá, se fosse uma coisa mais simples, qualquer coisa ali, atenderia o propósito, Faria a mesma sentaria, função. daria conforto, assim, dentro do possível, não seria talvez igual, 100% mas aquele 5, 10% que me deu um esforço gigante, tipo, de diferença de qualidade, né? Desnecessário. Então, assim, isso em todas as escolhas na vida também, não só como uma questão de compra de um objeto, né? Mas também uma escolha na vida. Às vezes nós temos momentos de grandes escolhas na vida, ou pequenas e grandes, né? Até as pequenas, às vezes, a gente se embaralha, né? Eu também, às vezes, quando estou numa pequena decisão assim, vamos lá. Vocês falam até que coisa muitas vezes é de signo, né? Calibriano. Eu sou sagitariano. Normalmente falam que sagitariano é o cara que é assertivo, ele vai, igual arco e flecha, né? Meu sagitariano tá difícil. Ele não é tão assertivo assim, não. guardou o arco. Igual ficou pensando igual um filósofo, assim, né? Deve ser o ascendente, né? Deve ser alguma coisa do signo que tá dando problema aí. Aí eu vou lá escolher uma coisa e também não tenho essa simplicidade. Porque, como, né, Jesus fala assim, não se preocupe com a roupa que você vai usar amanhã, com as coisas assim. É aquela questão de a gente não dar tanto peso e gastar tanto tempo, tanta energia em situações que não merecem tudo isso, né? Quando a gente tem essa consciência que você falou, irmão, das nossas, o que é necessário pra gente, o que realmente tem que ser prioridade na nossa vida, a gente para desse mundo doido, assim, né? De tanta coisa que vem na nossa cabeça, de autocobrança, cobrança dos outros, etc. E a gente se mistura, né? Nessa energia toda. A gente para e, cara, deixa eu ver aqui. Reconecta, né? Consigo mesmo. Peraí. O que é importante para mim mesmo? O que é importante para minha vida? Qual é o meu propósito nessa existência? Eu sou só esse corpo aqui, eu sou um espírito de passagem nessa vida e as coisas que eu tenho que viver aqui têm o seu devido valor, né, na vida material, mas que, né, tem que cuidar do nosso corpo, né, cuidar das coisas que a gente está na nossa volta, mas precisa muitas vezes gastar tanto tempo, tanta energia e perder nossa paz interior diante de tantas coisas pequenas. Precisa disso mesmo? Então, cada vez mais, irmão, eu também não sei como é que é vocês aí, pessoal, eu tenho tentado fazer essa análise em mim e frear alguns pontos, assim, de complexidades que eu trago, apesar de que ainda não consigo ter uma essência de simplicidade na minha vida, mas estou tendo avanços. Tendo avanços, estando melhor. Antes eu empacava mesmo, assim, eu travava e não conseguia tomar algumas escolhas. Hoje já consigo ter mais, assim, ter mais facilidade de tomar atitudes, escolhas na vida e também demando menos tempo para que as coisas fluam na minha vida. E isso também vem em você, irmão, assim, como você consegue ter mais praticidade, objetividade. Você falou também que tem problemas com a simplicidade. Mas não sei se também porque esse assunto, né, ele é também complexo, assim. Você pode usar a simplicidade em vários sentidos na vida. Pode. Como é que a simplicidade toca em você mais, assim, irmão, na sua vida? Ser simples, né? Você agir de maneira mais simples nos vários parâmetros da sua vida, principalmente envolve você aprender a entender o que é necessário para você. E aí sim a gente mete muitos pés pelas mãos. Eu até sou mais prático, eu sou mais cara crachá, vambora, vamos ali. Uhum. Isso em mim é maior. Eu sou mais sou mais prático mais mesmo, prático, assim, vou objetivo. embora, resolvo ali, sou mais desapegado, vai embora, caminho as coisas. Porém, isso não significa que eu seja necessariamente simples. Significa que eu sou prático, mas não necessariamente simples. Uhum. Porque se simplicidade envolve a entender o que eu preciso, o que realmente é necessário para mim, envolve a entender também até onde as energias que eu gasto na minha vida são realmente relevantes para aquilo que eu preciso. Porque muitas vezes, gente, aí a gente, por exemplo, o meu irmão estava dando exemplo de algumas escolhas, deu exemplo do sofá, tem outras escolhas, mas a simplicidade ela vai passar mais longe, ela vai mais longe. Essa primeiro passo da simplicidade, mas ela vai avançar mais fundo no nosso ser, na nossa vida, a chegar ao ponto de, por exemplo, entrar na sua relação com uma pessoa. Uhum. Onde a simplicidade entra na sua relação com a pessoa. Por exemplo, por que você está se relacionando com essa pessoa?
Qual objetivo você tem por detrás disso? Uhum. Você não se relaciona à toa, não é verdade? Ninguém aqui se relaciona à toa. Não tem uma relação pra nada. Entrei pra nada. Todos nós temos um propósito Não existe. atrás disso. Assim, Não existe. Você entra por alguma coisa. Você entra na busca de algum carinho, na busca de algum... sentir amado, de amar, né? O outro. De alguma união, de alguma construção, de algum objetivo mútuo, de algum crescimento, de algum... afago que você tem, de alguma dor que você tem que essa pessoa consegue te ajudar a resolver, te conforta. Então, você vai entrando em relações, pode ser de amizade, pode ser relação de trabalho também, porque é necessidade de resolver alguma coisa e tudo mais, você vai fazendo essas relações. Tá lá. E aí vem essa tal da simplicidade. Quando eu entro numa relação, eu entro por algum motivo. Só que logo, logo, eu meio que esqueço esse motivo e começo a idealizar coisas muito maiores. Que é a nossa superexcitação da mente. Ela vai progredindo e crescendo dentro da gente. E uma coisa que podia ser resolvida, uma coisa que podia ser muito mais leve dentro da relação, acaba entrando em temas e em detalhes muito mais complexos, que no final daquilo que está acontecendo não tem nada a ver com o que realmente eu queria da relação, o que eu gostaria de estar vivendo. Mas hoje eu vivo algo muito mais complexo, muito mais desarmonioso, porque uma coisa que a simplicidade traz é a harmonia. Sabe? Quando está simples, está harmônico. É até falta de senso falar, não, isso é simples, mas é desarmônico. Não, você já começa... O que está desarmonizado, normalmente está complexo. Então, um negócio aqui para cá, você tem que puxar. O simples segue uma harmonia, ele segue um padrão. Ele vai embora, ele flui melhor o que é simples. Então, quando a gente vai viver uma relação, vai entrar numa relação, por exemplo, uma relação com a gente, ou com alguém, ou com qualquer outra coisa, a gente coloca muita sobrecarga nas coisas. E a gente tenta resolver coisas de muitos jeitos que não é o jeito mais simples. Você quer conversar com alguém. Como é que você conversa com uma pessoa? Você quer falar algo para alguém? Quer ver a simplicidade entrando? Você quer falar algo para alguém? Você não está comprando nada, você vai falar algo para uma pessoa. Você fala isso de maneira simples ou você quer explicar o universo para tentar convencer a pessoa? A gente bota um monte de viés nosso, né, no meio da conversa e sai do foco da nossa necessidade, do nosso sentimento. O que realmente importa. Se embola todo. E aí acabou. Cadê a simplicidade ali? E esses são os locais que mais vão impactar a gente, porque vai envolver relação, vai envolver harmonia interna, vai envolver vibração, vai envolver troca. E a gente não se percebe fazendo muitas vezes. Acha que está fazendo certo porque está lutando pela verdade. O amor não luta pela verdade com palavras. Ele luta com exemplo. Você entende? A simplicidade é o amor agindo como exemplo. Ele não precisa estar certo. Ele não precisa mostrar que é certo. Ele faz o que é capaz de fazer com simplicidade, com carinho e com leveza. Sem muitas vezes precisar que o outro perceba que você fez. Porque você não quer que o... A simplicidade não precisa ser reconhecida. Ela não precisa. Porque ela faz parte dali das capacidades do amor. Quem precisa ser reconhecido é coisa complexa, para ser valorizada, para ser colocada que é difícil, para ser não sei o quê. Mas as coisas simples, elas não precisam ser. Tanto que muitas vezes as coisas simples vão passando pela nossa vida e a gente não vai reconhecendo. Só que elas vão criando base na nossa vida. E quando a gente toma atento, a gente percebe que o que nos deu força foram as coisas simples que muitas pessoas colocaram na nossa vida. Foi uma simples conversa com um avô e com uma avó que uma vez te ajudou. Foi um simples papo com uma mãe ou com um pai que uma vez te fortificou. Foi um simples exemplo de um amigo que você prestou atenção e que te tomou lá dentro e ficou no seu inconsciente, te ajudando a trabalhar, te ajudando a fortificar. Foi uma simples leitura, não foi aquela leitura mega complexa, aprofundada do universo. Foi uma simples leitura que te fez ajudar a movimentar o seu ser por dentro e te galgar, te fazer caminhar novos locais, voar para novas regiões. Então, o simples ele vai vivendo na nossa vida e vai construindo em nós algo muito mais sólido e mais real do que o complexo. Porque o complexo vai minando a gente, vai bagunçando a gente e vai nos fazendo não entender o que está acontecendo. E não compreender o porquê das coisas e se perder na decisão. Então, quando a gente vai começar a pensar sobre simplicidade, a gente tem que começar a conversar com a gente e falar, caramba, peraí. Qual é o objetivo disso aqui mesmo? Vamos dar. Qual é o objetivo de eu comprar o sofá? É colocar conforto na minha casa. É lógico que no mundo vão ter 1 bilhão de tipos de sofás. Qual é o melhor? Eu não sou Deus, eu não conheço todos os sofás e nem vou virar especialista em sofá. Não sei que minha profissão seja fabricar sofá. Se não for, como a minha não é,
eu vou escolher o sofá que eu olhar e que eu sentir ali na hora, que vai atender coisas básicas e necessárias. Coisas básicas ali, Acabou. né? Talvez. Ele atendeu coisas básicas e necessárias e tem efetividade, tá tudo ok. Isso. Mas isso, pra gente aceitar, compreender e dar bacana, perpassa por muito entendimento nosso. Sim. Quantas coisas na vida a gente não tem muito mais do que a gente precisa? Por exemplo, quantas camisas eu tenho muito mais do que eu preciso? Quantas calças? Tem muito apego, né? A muitas coisas. E aí esse apego que vai criando complexidade, que vai criando camadas na nossa vida, Nossa. ele vem de alguns conceitos que a gente abraça. Diz, não, mas eu preciso ter esse tipo de coisa. Não, mas é ideal para manter o meu status social. Não, eu preciso ter um carro melhor para aparecer, que eu responder. Caramba, será mesmo que isso é necessário para você? A gente vira quase um tio Patinhas, né? A gente vira quase acumulando E coisas. é sem querer, não é na maldade. Não é maldade. E não é que não tem importância as coisas materiais. Tem. Só que ela tem a sua importância dentro do que é realmente necessário. Isso. Então, sempre para simplicidade de trabalhar, eu tenho que estar me perguntando e me questionando, que é uma coisa que pouca gente faz. Eu falo por mim, tá, família? Poucas vezes eu faço. O que é necessário para mim hoje? Sabe? Eu acho que se a gente fizesse o exercício verdadeiro de coração, é difícil fazer, eu acho que poucas vezes eu fiz, de levantar de manhã, e um dos primeiros pensamentos para esse dia ser bom para mim. O que realmente eu preciso? O que realmente é necessário? Talvez a gente eliminasse muitas das coisas que a gente vai exigir do dia. E vai ver que são poucas coisas que talvez realmente precisa para o dia ser bom. E se eu perceber isso e conseguir praticar na minha vida e entender que essas coisas já estão comigo, quanto de energia de gratidão eu não vou emanar, porque a simplicidade, ela facilita a conexão com a gratidão. E a gente já prestou atenção na gente, que quando a gente é grato, quão alegre a gente fica. E quantas coisas boas a gente produz com a gratidão. Sim. Então, para mim é uma ponte ali, irmão, e é muito difícil, eu falo por mim. Pensar sobre simplicidade para mim perpassa uns conceitos que são muito complicados. E é uma das bases da nossa felicidade mesmo, a simplicidade, né? Porque quando a gente acorda, esse bom exemplo que você trouxe, né, irmão? Quando a gente acorda, a gente já pensa, já ativa a máquina do cérebro do pensamento. Ligou o processador. Liga o processador lá, mano. Aí já começa aquele barulho tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que resolver aquele outro. Ixi, aquele negócio. Ih, caramba, aquele problema que eu não consegui tirar. Ih, rapaz. E será que eu comprei as coisas pro café da manhã? O que eu vou comer? Tudo. Aí você começa. Ainda pega, depois já pega o celular logo em seguida, e aí é bombardeado com mais informação, mais questões, cobranças. Como é que a gente vai ter simplicidade num cenário desses? Então, difícil. Assim, se a gente viver o mundo como ele é hoje, assim, a gente sabe que tem muitos benefícios da questão da tecnologia, desse mundo interconectado, assim, né? Que facilita, né, esse alcance entre as pessoas, mas também ele tem grandes perigos. E a gente não pode virar refém disso. A gente tem que ter consciência, né? Cada vez mais maturidade e consciência de sermos, assim, os capitães da nossa vida, né? Somos os donos do nosso leme, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, do tempo que a gente gasta na vida, porque o que todos nós temos em comum aqui é o livre-arbítrio de escolher o que a gente faz com o nosso tempo, com a vida que nós temos hoje, com cada dia. Todo mundo é igual nisso, ninguém tem 72 horas ao invés de 24 horas, todo mundo tem as mesmas 24 horas todo dia. E o quanto quais são as nossas escolhas, a nossa postura, o nosso estado interior, como a gente começa, principalmente como começa o nosso dia, como a gente terminou o nosso dia anterior também, né? Todos os fatores como o sono também é muito importante para iniciar bem o dia. Tudo isso incentiva ao estímulo da simplicidade, de termos mais leveza e equilíbrio na nossa vida. Porque quanto mais a gente acumula, tanto coisas materiais, como coisas emocionais, cobranças e metas, objetivos e números, mais pesa, gente, como se a gente carregando um saco, né? Cada vez mais pesado. E diante disso, a gente baixa a nossa vibração, né? A gente já começa cansado. Já começa fadigado. Exausto já. Exausto. Porque é tanta coisa para carregar. O que nós temos aí de casos de burnout, né? De pessoas que estão sobrecarregadas, está passando, né? O copo transbordando de tanta coisa, de estresse, ansiedade, cobrança, responsabilidade, sem dar um pause, né? Porque a gente fica se cobrando tanto a ser, tipo assim, entrar nesse mundo de competitivo, né? Que tem que ser igual aquela pessoa, que eu tenho que fazer isso e fazer aquilo. Quando a gente vai ver, a gente botou 1 milhão de metas pra gente, né? Um monte de metas, assim, audaciosas.
E a gente quer fazer um monte de coisa durante o dia. Sim. Quer ser o, sei lá, doutorado, o melhor, ganhar mais dinheiro possível, ter uma grande renda, ter um monte de imóveis, ser referência na minha religião, ser o cara, o coach, o fisiculturista, o triatleta. Vai embora. Aí quando você vai ver, meu filho, não tem como. Não existe um ser humano que consegue lidar com tanta coisa. Realmente você quer ser o Superman. Quer ser o Superman, quase um super-herói. Né? Ainda mais tem essas coisas também na nossa volta. Tem. Esses projetando estão isso. aí projetados. Então, assim, se a gente mergulhar nesse mundo, a gente vai cair nisso, nessas armadilhas imensas do mundo e nossa mesmo também. Porque a gente também quer ser o cara reconhecido, o cara bem visto, e a gente vai querer ser reconhecido pelos outros. Como a gente falou, né, irmão? A simplicidade não precisa ter reconhecimento. Então, quando a gente volta para a base, né? E sabe que a gente pode ser feliz de verdade, tendo essa paz interior, sabendo priorizar o que realmente nós viemos valorizar aqui nessa vida. A gente não precisa ser o cara referência em tudo na nossa vida. A gente vai focar em algumas coisas na nossa vida, principalmente quando a gente tem essa consciência da vida espiritual, né? Cara, tem essas coisas aqui que são as coisas mais importantes, aqui, umas questões que eu preciso trabalhar em mim, algumas questões que eu posso ter, ser uma oportunidade aqui na minha vida, no meu trabalho aqui, que eu posso ajudar as pessoas, que eu posso também contribuir alguma coisa. Isso aqui eu gosto, tem uma coisa que eu gosto aqui, um hobby que me faz bem, sabe? Vou fazer isso aqui também sem assim, altas expectativas de querer ser o melhor daquilo ali, não cair na armadilha de querer ser o número 1 de tudo, né? E quando você vai ver, a pessoa que faz isso é muito mais feliz. Mesmo que talvez ganhe menos financeiramente, mesmo que talvez tenha menos posses, né, materiais, mesmo que talvez não tenha todo aquele conhecimento, é uma bíblia, é quase uma enciclopédia de conhecimento de tudo que é referência. Mas todas as pessoas muitas vezes, apesar de aparentar, né, que estão assim, tão felizes, né, no fundo todo mundo está esgotado, está cansado, né, porque não busca essa tal simplicidade que é a base da felicidade. Então, família, isso vale para todos nós, porque também eu e meu irmão aqui também estamos imersos também nessa vida material, temos nossas questões. E vocês também, eu sei que cada um tem suas questões, mas vamos buscar, como todo esse nosso podcast sempre nos convida, né? A voltar à simplicidade, né? Voltar a o que realmente é prioridade e que nos traz essa felicidade e leveza. Porque a felicidade que a gente pode ter aqui na Terra, né, irmão, é aquela paz de consciência. Foi aqueles 3 pilares que você falou, né? Repete, irmão. Aprender a viver com o necessário, consciência tranquila, fé no futuro. Fé no futuro. Essa assim, realmente resume bastante, o que devemos focar na vida para... O que a gente deveria estar construindo era isso. Era isso. A gente constrói tanta coisa que não tem nada a ver com isso. Então, família, faz parte que a gente vai estar ainda meio perdido nessa vida material ainda, se deixando levar por vários sentidos. Sim. Mas vamos voltar cada vez mais a se reconectar com esses 3 pilares, esses valores principais, assim, para termos uma vida mais leve. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo, família. Então é isso, família. Gratidão pelo carinho, gratidão pela prosa amiga, gratidão por mais uma vez estarmos juntos em família para um tema tão importante, tão necessário para todos nós. Que vocês tenham um restinho de dia, um resto de semana, um resto de mês maravilhoso. E que a gente possa se encontrar na semana que vem ou em qualquer outro momento, se Deus assim permitir. Um abraço a vocês e vou pedir para que o meu irmão também mande um abraço para vocês. Família, forte abraço, muita leveza e harmonia na vida de vocês e até o nosso próximo episódio. Até mais, queridos.